Fala pessoal, garanto pra vocês que esse canal aqui não foi encerrado, tá? E é bom aproveitar esses lançamentos que a JBL tem feito aí recentemente para poder ter assunto para conversar com vocês. Trazer aqui de repente alguns comparativos, alguns conteúdos, né, diferentes para o canal secundário, já que não dá tanto trabalho para criar aqui quanto no canal principal. Bom, vocês viram lá no canal, né, que eu acabei de lançar o review aqui da JBL Grip. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar bem aqui no card. Também temos reviews completos para a JBL Flip 6, que já é um pouquinho mais antiga, e para a JBL Flip 7. Mais uma vez eu vou deixar os vídeos no card também aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Até porque esse daqui não é o canal principal, caso você tenha caído aqui de paraquedas, tá? Tem vídeos resumidos e bem editados por lá. Aqui a gente fala, tá? Vamos falando o que dá, mostrando o máximo que a gente puder do produto e, é claro, tentar arranjar isso tudo aqui num espaço de tempo que fica agradável para quem está assistindo e também aqui para trazer um pouco mais, né, mais uma vez aqui, de conteúdo extra para vocês. O que acontece? A linha Grip, ela é uma linha nova, tá? E eu sei que pode ter muita gente pensando, por que você botou a Flip se tem, sei lá, JBL Wind? Eu sei que tem um modelo Wind, tá? Mas eu nunca testei particularmente. Porque eu considero que a JBL tem linhas que podem ser consideradas principais, tá? Paribox e a antiga Pariboost, que agora é a Oracast. E a JBL tem linhas que não é todo mundo que conhece. Se eu falar para vocês, por exemplo, o JBL Authentics. Teve uma caixa também dessa linha, que passou no canal principal, que tem um público muito específico, tá? Que vai querer uma caixa com um pouco mais de som original JBL, que tem que ter um hi-fi ali por baixo, enfim, tudo isso entre muitas aspas, né? Porque nem sei honestamente se a caixa consegue entregar isso tudo. Mas a JBL tem linhas diferentes e ela tem duas linhas, né, que eu considero as principais, falei ainda agora, a Paribox e a linha que hoje a gente conhece como Auracast. Dentro da linha Auracast, hoje a gente vai ter a Grip e depois dela já vem a Flip. Antes dela, o máximo que a gente vai conseguir chegar aqui é com a Clip. Tá? Eu sei que são nomes muito parecidos, desculpa, mas foi a JBL que escolheu, não tem nada com isso. E ela está muito acima da Clip. Então nada mais justo do que eu comparar o que é comparável. Tá? Então vamos jogar aqui pelo menos uma Flip 6. Porque apesar da Flip 6 não ser da linha Auracast, ela é da linha Pariboost, né? Ela vai chegar, ela é oferecida na realidade a um preço muito próximo do que pode chegar a Grip por aí no Brasil. Eu acho um absurdo a JBL lançar a Grip por mais R$600, por exemplo. Eu acho que ela vai ficar entre R$400 e R$500. Assim a JBL cobre essa faixa de preço, já que a Clip está logo abaixo disso, né? A gente tem a Flip 6 que fica entre R$600 e R$700. Não olhem o preço na JBL oficial, porque chega a ser uma piada que eles colocaram lá. E a gente tem a JBL Flip 7, que vai cobrir ali entre 700 e, dependendo do lugar onde você for comprar, infelizmente isso pode montar até R$900. Então assim, se você hoje tem uma dúvida e você tem um dinheirinho no bolso, saca? Tá com pena de gastar? Você pode considerar uma Flip 6. Mas, e se eu tiver com menos grana ainda e eu quiser ainda assim ter uma caixinha na JBL? Vale a pena comprar a Grip? Qual é a diferença que tem daqui pra cá e de cá para cá? A gente vai discutir isso hoje. Para começar, né, a Grip tem uma potência de 15 watts. Eu vou olhar muito pra minha colinha aqui, tá? Porque senão é muito detalhe para guardar, não tem como. Ó, tá vendo? Não era 15 watts, são 16 watts contra 30 watts aqui na Flip 6 e 35 watts, é um pico, tá? Deixar isso bem claro, ela não mantém essa potência, mas 35 watts aqui na Flip 7. A próxima coisa é que a Grip tem até 14 horas de bateria com Playtime Boost, a Flip 6 12 horas e a Flip 7 16 horas. Lembrando sempre, tá, que isso aqui são valores anunciados pela JBL que quase nunca se cumprem. E se tratando de uma caixa menor, eu chutaria aqui, né, para vocês, que ela vai acabar tendo uma bateria que vai ser consumida ali um pouco mais rápido se você for comparar com a Flip 6 e a Flip 7. Mesmo ambas aqui tendo mais potência, né? Esse é o meu melhor chute. Em termos de certificações, a Flip 7 e a Grip vão contar com IP68 e também uma certificação à queda. Elas têm uma resistência maior à queda até 1 metro, enquanto que a Flip 6 vai contar unicamente com o IP67. Continua sendo 100% à prova d'água, tá? A grande diferença do 67 para o 68 é que o 68 ele certifica que você pode afundar a caixa até mais de 1,5 metro, enquanto que aqui você está limitado até 1 metro.
Em termos de conectividade, eu já comentei com vocês, né? A gente vai ter Auracast, Party Boost, e aqui, além do Auracast, você também tem a opção de colocar, né, dar play em músicas em lossless, que são músicas sem perda de qualidade, onde você faz uma ligação via cabo USB-C com o seu aparelho celular, pressionando o botão play até você ouvir um sinal sonoro, e aí as músicas e arquivos que você eventualmente tenha no seu celular em FLAC, você vai poder reproduzir aqui. É uma parada muito específica, se você não saca muito sobre isso, não recomendo, porque depois você fica uma pessoa insuportável com som, tá? Igual eu tô hoje. Então não faça esse tipo de coisa, continua ouvindo no Bluetooth que tá tudo certo. Não que faça uma grande diferença também, né? Bom, em termos de design, eu acho que a diferença, né? Óbvio, da Flip 6 para Flip 5, vocês sabem que agora a gente consegue personalizar esse acessóriozinho aqui que vem na parte de trás. Só que se a gente for pegar a Grip, ela tem esse LED aqui, cara. E é um LED bem legal. Tá? Não chega a ser uma qualidade Pulse, né? Mas é um LED com uma certa qualidade, feito com um certo capricho. Não é feito nas coxas aqui de maneira nenhuma, tá? Bem bacana mesmo. No que diz respeito ao peso, a gente vai contar com 385 gramas, 555 gramas e 560 gramas. E, bom, é isso. A Flip 7, pelo que eu tô vendo aqui na minha colinha, é a única que vai contar com AI Sound Boost. Então a gente pode esperar um balanceamento, uma equalização sonora melhor no modelo Flip 7. Beleza? Meu conselho para você agora: use um fone de ouvido, porque esse vídeo aqui está sendo captado em estéreo. Então, bom, de acordo com o que você está vendo, eu acho que a Grip vai sair do seu lado direito, a Flip 7 vai sair do seu lado esquerdo e a Flip 6 vai cobrir aí os dois lados do seu fone de ouvido, tá? Não existe uma razão em particular para estar fazendo assim, só me organizei dessa forma porque eu acho que fica legal passar essa experiência em detalhes para vocês. Lembrando sempre que o que eu vou notar aqui não é a mesma coisa que você vai notar aí, tá bom? Porque, bom, não tem como captar com todos os detalhes a qualidade sonora e transmitir via YouTube. Então, confie mais no que eu vou falar, só aproveite aqui a experiência do vídeo. E o último detalhe importante é que dentro da equalização dessas três caixas, diferentes de outros modelos que eu já comparei por aqui, eu não vou deixá-las com grave no máximo. Por quê? Porque as equalizações desses três modelos são diferentes. Se eu não me engano, a Flip 7 já é uma equalização parecida aqui com a Grip, mas eu preferi deixar as três alinhadas na assinatura JBL. Já que a Flip 7 e a Grip, como elas têm um equalizador com 7 pistas, e a Flip 6 sequer tem pistas, é um equalizador mais virtual do que qualquer outra coisa, eu não considero que a batalha ficaria justa, por mais que muita gente aqui, inclusive eu mesmo, curta o som com mais grave e subgrave. Então, preferi deixar na assinatura JBL, assim pelo menos fica um ponto em comum para as três caixas, e assim a gente consegue fazer um teste com um pouco mais de justiça, vamos falar assim. Então, vou começar aqui, deixa eu ver, estou conectado aqui na Grip, estou na Grip, vou começar aqui na Grip em 50% do volume. Conforme os testes forem avançando e os volumes forem aumentando, eu vou deixando vocês aqui atualizados, beleza? Bom, primeira música, JBL Grip. Vamos ver se dá para o gasto ou não dá. Flip 6. Flip 7. Grip. Vou deitar as caixas aqui, depois eu explico. Flip 6. Flip 7. Grip. Flip 6. Flip 7. Bom,
tentar ser um pouco breve aqui. Vou começar explicando por que eu deitei as caixas desde já. A grip, ela foi desenhada para ficar em pé mesmo. É por isso que o low da JBL tá dessa forma aqui, tá? Ela não tem nenhum radiador passivo, nem nada aqui na parte de baixo. Ao contrário, eu já vou te falar como que ela é construída, porque isso tem que fazer parte da minha primeira análise aqui. Mas diferente da Flip 6 e Flip 7, que foram desenhadas para tocar desses, por mais que você possa usar ela em pé, elas foram desenhadas para tocar deitado. Eu tinha pensado nisso antes de gravar o vídeo, acabei esquecendo aqui e lembrei durante o primeiro teste. Se eu botar elas na vertical, pode ser que elas não consigam entregar o máximo, né? Num teste sonoro isso pode ser importante. Mas na grip, você percebe de cara o impacto que tem a JBL colocar só um falante na caixa de som. Tanto na Flip 6 quanto na 7, a gente vai contar com um conjunto de 2 falantes. Se eu não me engano, a gente vai ter um woofer ou um mid-range. Já não me lembro exatamente qual falante tem aqui. Eu sei que a gente tem um alto-falante oval e um outro falante aqui do lado, que aí eu já também não vou me lembrar se é um tweeter, enfim, não vou entrar no detalhe. Tem 2 falantes, um oval e um na lateral. A Flip 7 é basicamente a mesma coisa, além de contar também com os radiadores passivos. Então a gente tem falantes diferentes, potências diferentes executando, né, a música de uma maneira diferente. Enquanto que a grip vai contar, mais uma vez, com um único falante, cumprindo todas essas funções. Quando você está com a grip sozinha, ela se sai bem. Só que você sabe que ela não é uma caixa feita, né, que vai chegar ali muito perto da JBL Flip 6 ou 7. Aqui pelo menos deu para deixar isso claro para vocês. A gente tem uma assinatura que sai de um modelo um pouco mais básico e discreto para Flip 6 com um som um pouco mais encorpado. E quando eu digo encorpado é justamente nessa diferença. Você sabe que a caixa que está tocando, ela tem um som um pouco mais completo. Você consegue perceber isso mesmo sem saber qual é a caixa que está ali tocando, já que o conjunto de alto-falantes faz essa diferença. Uma assinatura sonora muito boa, mas não tão potente e completa. Principalmente, né, não só ali em subgrave e grave, que vão ganhar um pouco mais de potência aqui na Flip 7, mas também em médio e médio agudo. Então você tem uma presença maior em volume e em equalização sonora da Flip 7 se for comparar com a Flip 6. Grande parte disso se deve ao fato não só dela ter mais potência, né, o que tornará um pouco mais presente, mas também pelo fato dela ter ali o som, a equalização que tem um boost via inteligência artificial, que dá realmente, né, a assinatura sonora uma cara mais bacana. Então eu tenho a impressão de que durante a análise vai se manter esse padrão, tá? Então, para o vídeo não ficar repetitivo, se for a mesma coisa, eu vou aumentar aqui o volume para 70%, 80%. Se for as mesmas coisas, eu não entro em detalhes, que para mim tá tudo certo, tá tudo igual, tá? Não mudou nada. A gente conversa aqui um pouquinho, mas não vai ficar tão extenso. Como eu falei, eu acho que vai ficar assim até o fim, mas a gente vai aqui para a próxima música e a gente já tira aqui um pouco mais de conclusão, tá bom? Começando aqui na Flip 7. Volume. Flip 6. Volume. Grip. Volume. Flip 6. Flip 7. Grip. Flip 6. Sete. Grip. Seis. Flip 7. Bom, mantém tudo que eu disse aqui na primeira análise, tá? Não tem nada de muito especial aqui para falar para vocês. Só realmente chamando a atenção para os pontos principais. Mais potência e uma equalização mais redondinha na 6. E ainda mais potência, nesse caso em volume também, né? E uma caracterização ali bem uniforme também da assinatura sonora. Bacana.
Vamos lá então, eu parei aqui na Flip Set, vou voltar para Grip, começar na Grip dessa vez. Já aumento o volume, tá? Depois que eu der o play. E a gente vai para a última análise em 100%. Vamos lá. Volume ok. Flip Set. Volume. Flip Set. Volume. Voltando para Grip. Seis. Sete. Grip. Tem mais abafadinho, né? Mas ainda um som muito bom. Flip 6. Flip 7. Grip. Flip 6. Flip 7. Vamos lá. Análise final para vocês. Tentar ser bem didático e preciso aqui também para não ficar muito longo. Se você tá com muita pouca grana, tá? Eu realmente estou muito limitado, Brian, não tenho muita opção. A Grip é uma boa escolha. É um som legal, completinho, no limite do que ela consegue entregar, ela entrega bem. Mas é uma caixa que não vai te dar toda aquela qualidade de imersão, se eu posso falar assim, da JBL, né? Com um pouquinho à toa mais de subgrave, grave. Não estamos falando de caixas aqui que vão de base entregar um grave absurdo, olha que diferença. Mas sim, faz diferença você ter ali o som em várias vias ao invés de uma via só. Então só realmente se você tiver com muito pouca grana ou se você quer uma caixa extra, você já tem uma outra caixinha, você quer comprar uma JBL e não quer que seja tão pouco potente quanto uma clip. Aí realmente tá valendo a pena para você. É uma caixa que vai, como eu falei ainda agora, cumprir exatamente com aquilo que ela se propõe. Tá? Então, show de bola nesse sentido. Agora, se você conseguir juntar um pouquinho a mais para comprar a Flip 6 ao invés da Grip, mas você não consegue juntar tanto para comprar uma Flip 7, aí, cara, se joga na Flip 6. É um som que ele tá ainda, na minha opinião, bem atual. É uma equalização sonora que entrega um som muito agradável ainda, menos potente e um pouquinho à toa, mas bem pouquinho menos completo do que a Flip 7. Tá? E também um pouco menos personalizável, beleza. Mas se você está procurando um som melhor do que a Grip num preço muito parecido, para mim já vale mais a pena. Agora, é claro, né, se você tiver aí com budget confortável, de repente dá para fazer uma força maior, vou pegar uma Flip 7. Nesse caso você vai ganhar não só em volume, mas também numa equalização que ela é mais personalizável. É uma caixa que vai entregar um som mais redondinho, né, graças à inteligência artificial, como eu falei no início. E você também vai ter acesso ao Auracast para poder se conectar com outras caixas mais recentes da JBL, inclusive a linha Paribox. Não vejo tanto interesse assim em conectar a Flip 7 desse tamanho com a Paribox enorme, mas né, tem quem queira e tá tudo certo também. Enfim, essa era a minha análise. Nos 3 campos de volume aqui, todos os comentários que eu falei lá em 50% estão válidos. Não mudou nada, realmente só não queria ser repetitivo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu ele, já pode deixar um like por aqui, se inscrever no canal para não perder, né, mais nenhuma novidade. Tem nos grupos do WhatsApp e do Telegram também, tá? Se você quiser ir cupons de desconto, saber quando tem promoção, saber quando tem novidade aqui do canal, fica à vontade para participar. Tudo aqui na descrição. Enfim, se você puder realmente interagir com esse vídeo, assim você divulga mais a mensagem para as pessoas que estão indecisas aí pelo YouTube. No mais, fica aqui o meu grande abraço. Valeu, até o próximo vídeo e tchau. Eu tô me desacostumando a gravar vídeo sem corte, mas não tem problema não. Vou reacostumar rapidinho. Valeu, até a próxima.